Olá, queridos, a paz do Senhor. Pastor Anderson Silva, aqui na nossa Academia de Pregadores. Lição dos Jovens, Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2021. A aula de hoje é a lição de número 6, do dia 8 de agosto de 2021. O título é Jonas, Deus ama quem você detesta. Pensa num título sugestivo. Pensa no título sugestivo. Deus ama quem você detesta. Por exemplo, o André está gravando comigo aqui, ó. Acabou de fazer uma gracinha aqui agora há pouco. Mas eu não detesto o André, não. Eu amo porque Deus ama também. Amém, né, André? Amém. Brincadeiras à parte, o que nós vamos aprender na aula de hoje? Nós precisamos amar a todos, porque Deus ama a todos. Na aula passada, nós falamos sobre Edom. Deus amou Edom também. Quando a Bíblia diz que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, foi para um projeto, para um plano divino. Mas o amor de Deus estava também sobre a vida de Esaú. Deus ama a todos. Nós precisamos entender o que nos diz João, capítulo 3. Deixa eu escrever isso aqui com a ponta mais, já que eu estou escrevendo em cima aqui, ó. João, capítulo 3 e versículo 16. Porque Deus amou o mundo. Deus não amou só a gente. Deus não amou só Israel. Deus amou o mundo de tal maneira. E foi uma maneira tão expressiva, tão profunda, que João escreve que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando eu vejo esse título, Deus ama quem você detesta, eu fico de alguma forma, de certa forma, preocupado. A minha pergunta é possível o cristão detestar alguém? É possível o cristão detestar? Ficou tudo embolado, mas eu estou falando para vocês que então vocês vão entender. É possível o cristão detestar alguém? Que cristianismo é esse que detesta? Que cristianismo é esse que odeia? Que cristianismo é esse que eu ouço pessoas falar, fulano de tal é inimigo capital de ciclano? Que cristianismo é esse? E aí Deus vai mostrar para o nosso querido profeta Jonas, ele detestava, e assim, se a gente for olhar em relação no que diz respeito a razões humanas, Jonas tinha razões humanas para detestar os ninivitas? Tinha, mas as razões deles eram humanas. Nós precisamos entender que o cristianismo não está alicerçado em razões humanas, o cristianismo está alicerçado em razões divinas. Porque Jesus veio para morrer por inimigos, por pecadores. E essas são razões divinas. Então, nós vamos aprender isso na aula de hoje. Texto do dia, Jonas capítulo 3, versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Isso aqui foi uma tragédia para Jonas. Jonas ficou aborrecido, decepcionado, triste, magoado, porque Deus havia perdoado um povo que ele odiava. É como se ele dissesse, eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo. Mas, enfim, Deus tem o poder para amar quem Ele quer. E nós precisamos amar quem Deus ama. Síntese da nossa lição. Deus ama os pecadores mais desprezíveis e está pronto a perdoá-los, desde que eles se arrependam de seus pecados. Eu sei que não é fácil para nós entender isso. Não é fácil para nós entendermos isso. Não é fácil para nós entendermos que Deus ama gente que a gente quer que morra. Mas nós precisamos trabalhar isso em nossa vida, trabalhar isso em nosso coração, para que nós possamos amar como Deus ama. Tem um hino do Diante do Trono
que diz: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Que Deus gere em nós um coração como o dele. Porque um coração como o coração de Deus nos leva a amar sem esperar nada em troca. Isso é amor. É um amor que não espera a retribuição. É um amor desprendido desta retribuição. Vamos ler o nosso texto bíblico que está em Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Quando eu leio a história de Jonas, eu faço uma pergunta. É possível as coisas darem certo estando tudo errado? Estando tudo errado. É possível as coisas darem certas estando tudo errado? É possível. Jonas estava todo errado e as coisas estavam dando certo. Deus manda Jonas para Nínive, ele quer ir para Tarsis. Ele chega no porto, tinha um navio, tinha passagem. Era a única forma de fazer uma viagem internacional. Tinha passagem, ele tinha dinheiro. Ele compra a passagem, entra no navio, vai para sua cabine, está tudo certo. A navegação começa e está tudo certo. É possível as coisas darem certo estando tudo errado, até o momento que Deus resolve intervir. Dá tudo certo até o momento que Deus resolve se levantar e falar: não, peraí. Você não entendeu. Você está usando o seu livre-arbítrio de uma forma totalmente desprovida da minha vontade. Aí, meu amigo, quando Deus intervém, quando Deus resolve impedir, Deus interrompe o caminho da pessoa. Eu disse daqui a pouco, né? Eu anotei aqui na revista, mas deixa eu falar isso de uma vez. Quando não ouvimos mais, ou quando não se ouve mais o que Deus fala, ele interrompe o caminho. Jonas não está ouvindo mais o que Deus está falando, aí Deus interrompe o caminho de Jonas. Balaão deixou de ouvir o que Deus estava falando, Deus interrompeu o caminho de Balaão. Deus interrompe o caminho. É melhor ouvirmos o que Deus fala do que esperarmos Deus interromper o caminho. Vou repetir. É melhor ouvirmos o que Deus fala do que esperarmos Deus interromper o nosso caminho. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor.
E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Jonas era filho de Amitai. Jonas era filho de Amitai, de Gat-Éfer, da tribo de Zebulon. Era um profeta galileu da vila de Gat-Éfer, que ficava a 7 quilômetros da cidade de Nazaré. Então perceba que Jonas, ele já é um prenúncio de onde Cristo viria, né? A cidade de Nazaré. Talvez seja por isso que Natanael falou lá quando encontrou com Jesus, aliás, antes de encontrar com Jesus, né, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, o profeta de Nazaré, que a gente conhece a história dele, é Jonas. E é um profeta evangelístico, que vai para uma outra cidade para pregar. Olha a situação desse camarada. Só que Jesus não era como Jonas. Jesus era totalmente diferente. O comentarista coloca o seguinte, que Jonas ficou tão preocupado com a sua reputação para cumprir a missão que Deus lhe confiou, uma vez que a ordem divina colidia com os fortes sentimentos nacionalistas que caracterizavam os principais círculos sociais de Israel. Jonas, a gente olha para o texto bíblico, lá de 2 Reis, capítulo 14, a gente vai perceber que Jonas já era um profeta. As profecias de Jonas eram profecias que não confrontavam, eram profecias, às vezes, que não é que não confrontavam, era que diziam algumas coisas a respeito dos ninivitas, dos assírios, porque a Nínive era a capital da Síria, que garantiam que o povo de Deus podia odiar aquele povo. E isso era um senso comum. Agora imagine Jonas chegando para o seu povo, para a sua sociedade que odiava os ninivitas e falando, eu tenho uma missão. E a missão é pregar o evangelho para os ninivitas, para os assírios, porque Deus vai salvar eles. Isto iria incomodar. Isto iria colidir com os sentimentos nacionalistas que caracterizavam os círculos sociais de Israel. Então era mais confortável para Jonas fugir. Mas para Deus não. Para Deus era importante que Jonas fosse lá. O livro de Jonas é um testemunho. É um testemunho. Como nos diz o comentarista, esse livro, ao contrário dos demais profetas, é mais um relato histórico do que uma profecia. O livro não é também uma fábula, mas um testemunho verídico. O livro é verdadeiro. E por que Jonas? E Jonas é o seu próprio autor, não é? E por que Jonas escreve um livro como este, que em tese seria algo vergonhoso para ele relatar? A sua história precisava ser divulgada
pois havia muita gente em Israel que pensava como Jonas. Havia muita gente que queria ver a destruição dos assírios. E Deus prova para Jonas que ele iria restaurar os assírios. E então muita gente precisava ouvir. A historicidade do livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro histórico. Os relatos que estão... quando a gente estuda literatura judaica, por exemplo, a gente aprende que quando há uma riqueza de detalhes, não se trata de fábula. Alguns falam que o livro de Jonas é uma fábula, por causa de algumas coisas que são relatadas no livro, como um homem ser engolido por um grande peixe, ficar 3 dias vivo lá. Claro que nós cremos nessa ação do poder de Deus. Então, quando tratamos da historicidade do livro de Jonas, nós aprendemos que o livro de Jonas é um livro real, é histórico. A riqueza de detalhes que está ali, localizações geográficas, mostra essa historicidade do livro de Jonas. Segundo ponto, a experiência do profeta. Primeiro parágrafo, a ordem divina. A ordem divina. E o nosso comentarista nos coloca que a deusa Estar da guerra e do sexo era a principal divindade, adorada na Assíria. Violência e imoralidade eram as marcas constitutivas daquele povo. Eles tinham o costume de decepar as mãos, orelhas, nariz, vazar os olhos, esfoliar os vivos e seus inimigos. Até crianças eles queimavam vivas. Os assírios eram terríveis, um povo cruel. A história diz que eles escalpelavam as pessoas. Sabe o que é escalpelar? Abria assim, arrancava a pele da pessoa com a pessoa viva. Os assírios eram terríveis. A história diz que eles abriam o ventre das mulheres grávidas, arrancavam, explodiam nos muros. Eles não tinham ética de guerra nenhuma. E os assírios já tinham oprimido o povo de Israel. Quando Deus fala com Jonas, você vai lá pregar para esse povo, é como se ele dissesse, não, para eles não. Esse povo tem que ir para o inferno, esse povo não merece. Nós não podemos deixar de amar quem Deus ama. Segundo parágrafo do segundo ponto, a fuga e a tempestade. Como eu já disse, Jonas fugiu e tudo aparentemente vai bem. Tudo vai bem. Deus sabe para onde Jonas está indo. Deus manda ele para um lugar, ele vai para o outro. Deus manda ele para Nínive, cerca de 800 quilômetros, ele vai para Tarsis, 3.000 quilômetros. Mas Deus está vendo, Deus está acompanhando cada passo de Jonas. Aí Deus manda uma tempestade. Como eu disse, Deus interrompe o caminho de Jonas. Quando Deus manda a tempestade, pronto, ele não tem como fugir. Está no navio, está na tempestade. Os marinheiros perceberam que havia alguma coisa espiritual no ar envolvida naquela situação. E eles, então, lançam sorte. E a sorte cai sobre o profeta Jonas. Terceiro parágrafo, o arrependimento do profeta. Jonas se arrependeu, mas se arrependeu numa situação difícil e num lugar complicado. O ventre do peixe. A oração de Jonas, tem hora que essa caneta não funciona, gente, não sei porquê. A oração de Jonas consistia em 2 partes. Primeiro, agradecimento pelo livramento e a renovação do compromisso. Aí ele diz, não, eu vou. Aí ele resolve ir. Na situação que ele estava, quase que ele não tinha outra opção. Era ir ou morrer. É claro que Deus é persuasivo. E Deus consegue nos conduzir de forma convincente até que nós nos entreguemos à sua vontade. Terceiro e último ponto, a lição do livro. Primeiro parágrafo, a pregação de Jonas. Vamos ver se ela funciona agora, minha gente. Não. Primeiro parágrafo, a pregação de Jonas.
A pregação de Jonas pareceu incondicional. Jonas não apresentou nenhuma possibilidade de salvação. Jonas não falou assim, talvez. Não. Jonas deixou claro que Deus iria destruir a cidade. A pregação dele foi uma pregação incisiva. O descontentamento do profeta, Deus perdoou o povo. Aí Jonas ficou aborrecido. O livro de Jonas termina com Jonas decepcionado. Ele sai da cidade porque Deus havia perdoado uma conversão. Se fosse eu, pregador para Nínive, meu amigo, iria entrar para a minha biografia. O dia que o camarada pregou que uma cidade inteira de cerca de 120 mil homens se converteu. Uma cidade inteira se converteu. Olha, isso seria assim, algo extremamente relevante para a vida ministerial. Jonas não. Jonas fica decepcionado, aborrecido, triste. Como que dizendo, eu sabia que isso ia perdoar, eu sabia. Aí ele vai para fora da cidade, está lá no sol, Deus faz crescer uma boboreira, dá sombra sobre a cabeça dele, aí Deus mata a boboreira. Aí ele fica aborrecido, com pena da boboreira. Aí Deus fala com ele, rapaz, é razoável este teu ressentimento? Se você está tendo pena dessa boboreira que você não fez crescer, não fez nascer, não fez crescer, por que você acha que eu não teria pena desses ninivitas? Esses homens que não sabem discernir a mão esquerda da mão direita. E aí o livro de Jonas termina com essa pergunta de Jonas, de Deus para Jonas. É razoável este teu ressentimento? É razoável? Terceiro e último parágrafo. Deus ama quem você detesta. Eu já disse isso aqui no início. Deus ama a todos. E nós também devemos amar a todos. É claro que às vezes nós temos dificuldades, nós não somos Deus, e temos dificuldade de amar algumas pessoas. Eu falo que tem gente que é fácil de amar, tem gente que é difícil de amar. Mas nós precisamos amar. Ah, pastor, mas eu não consigo amar. Deus consegue. O Espírito de Deus nos dá condições para amar as pessoas. Que nós aprendamos a identificar quem Deus ama e amar as pessoas que Deus também ama. Que nós sejamos bênção de Deus para a vida das pessoas. Que nós sejamos instrumentos de Deus para todas as pessoas. Porque o Evangelho é poder de Deus para transformar aquele que crê. Deus te abençoe, ame quem Deus ama. E até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.